Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Araújo e no vídeo de hoje, aqui em nosso espaço pedagógico, eu quero abordar sobre a temática de formação continuada do professor. Abordarei em exercícios 18 itens, no entanto, anterior a estes itens, quero trazer algumas pontuações sobre a questão da formação continuada do professor e suas relações com a nossa LDB, que é a nossa Lei de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que se entende por formação continuada do professor? Vamos lá, uma definição do que é a formação continuada de professores. Assim, temos a definição. A formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. Dessa forma, nós entendemos que a formação continuada, como o próprio nome já nos remete ao entendimento, é uma formação contínua, é uma formação que não se esgota, que não tem um fim. Mesmo após adquirir todos os saberes básicos necessários ao exercício profissional no percurso da formação inicial, é necessário um processo permanente de aperfeiçoamento. E por que a necessidade desse processo permanente? Porque a sociedade, porque a educação, ela não fica estagnada no tempo. Ela muda, a sociedade muda, a educação muda. E a escola e o professor, o profissional, deve acompanhar essas transformações sociais para que possa atuar de modo efetivo e com qualidade nos diversos contextos em que ele está inserido. E qual é o objetivo da formação continuada? Assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. É interessante também entender que a formação continuada é uma das formas de se valorizar o profissional da educação, no caso, por exemplo, o professor. E aqui eu quero fazer com vocês uma relação entre o que diz a LDB e a relação com formação continuada. Olha só, vamos lá. A LDB diz no artigo 3º, que é o artigo dos princípios, a LDB diz que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Os princípios do ensino são obrigatórios. São 13 princípios do ensino. E eu quero destacar aqui dois princípios do ensino. Um princípio é o inciso 7, que vai falar da valorização do profissional da educação escolar. Quando pensamos em valorização do profissional, não podemos restringir o conceito de valorização profissional apenas às questões de cunho remuneratório. Essas questões são importantes, são necessárias, mas valorizar o profissional da educação escolar não é apenas aumentar salário, não é apenas oferecer um bom plano de carreira. É oferecer condições de formação continuada, oferecer condições que o professor, que o profissional se aperfeiçoe, é uma forma de se valorizar o profissional. E aqui vai uma dica de LDB. Quando a lei fala valorização do profissional da educação escolar, a lei não está dizendo que é somente professor e também não está dizendo que é somente quem atua na educação básica. A valorização profissional de que trata a lei vai se aplicar tanto para os profissionais da educação básica quanto para os profissionais da educação superior, porque isto é educação escolar. Uma outra forma, um outro princípio, conforme o ensino será ministrado, é o princípio da garantia de padrão de qualidade. Quando pensamos em qualidade na educação, a qualidade não está relacionada somente ao maior investimento público, né, em educação, nos aspectos estruturais, nos aspectos físicos da escola. Não é somente dar um bom ambiente de trabalho. Quando pensamos em qualidade na educação, a qualidade também passa pela formação dos profissionais que atuam. Dessa forma, conseguimos perceber aqui uma relação entre o que a legislação diz e entre a temática de formação continuada. Partindo do ponto de que o ensino será ministrado com base, né, no princípio da valorização profissional, surge a pergunta, e eu vou responder essa pergunta com base na própria lei. Quem é que deve garantir esta valorização profissional? E a que se refere esta valorização profissional? Justamente para justificar aquilo que eu disse aqui para vocês. Acompanhe o próximo slide.
O artigo 67 da LDB vai dizer para a gente que os sistemas de ensino, quem são os sistemas de ensino? São eles, municipal, distrital ou estadual e federal. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação e vai assegurar o quê? Assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o quê? Primeiro, uma forma de valorizar esse profissional. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Não é prova e ou, é provas e títulos. Esse ponto aqui é o mais importante que eu julgo para a gente aqui agora, porque é o objeto da nossa discussão. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Olha aí a formação continuada como sendo uma forma de se valorizar o profissional da educação. Olha só, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com afastamento. O que isso significa? Vamos pegar como exemplo um professor que vai fazer um curso de pós-graduação estrito sensu, vai fazer um curso de mestrado ou um curso de doutorado. De acordo com o estatuto e plano de carreira do magistério, de determinado sistema de ensino, esse professor, pode ser permitido a esse professor afastar-se do seu trabalho para estudar. E mesmo em afastamento, tendo direito ao salário integral. Outra forma de se valorizar o profissional, essa aqui já passa por questões de cunho remuneratório, que é o piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. O que isso significa? Ao passo em que o docente, ao passo em que um professor, um profissional da educação atinge determinado grau, né, atinge uma especialização, uma pós-graduação estrito sensu, ele vai ter progressão na carreira. Outra forma, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga horária de trabalho. Muitos locais, né, muitos sistemas de ensino não tem ainda isso, que é incluir na carga horária do professor o período destinado ao planejamento. Alguns sistemas de ensino incluem na própria carga horária docente um período destinado ao planejamento. E fazer isto é uma forma de se valorizar o profissional da educação. E aqui uma outra forma de valorizar é por intermédio de condições adequadas de trabalho. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui com esses artigos da LDB? Quero mostrar o seguinte, que existe uma relação entre formação continuada e entre qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação. Então, uma forma de se ter qualidade é também oferecendo condições de formação continuada. Uma forma de se valorizar o profissional da educação é também oferecendo condições de formação continuada. Então, observem as relações que há entre essa temática e a nossa própria legislação. Vamos agora resolver algumas questões sobre a temática de formação continuada dos professores. Vamos lá responder o nosso primeiro item. No que se refere à formação continuada dos profissionais da educação, julgue os itens. A formação continuada consiste em propostas que visem a qualificação e a capacitação do docente, por meio do domínio de conhecimentos que propõem uma prática baseada na repetição e no treino, considerando o aluno como objeto da aprendizagem. Este item ele é errado, porque a formação continuada não vai consistir nessas propostas numa prática baseada na repetição e no treino. Uma dessas finalidades, dos motivos, né, e das finalidades da formação continuada é justamente por permitir a superação de paradigmas tradicionais de ensino e que não são mais eficazes para determinados contextos escolares. Dessa forma, o foco não é uma prática baseada na repetição e no treino. Uma característica da formação continuada consiste em práticas reflexivas, em práticas dialógicas. Vamos lá então para o nosso próximo item. O mesmo enunciado e vamos julgar. A formação continuada é uma necessidade que se impõe a cada dia, pois é através dela que o educador terá contato com os novos saberes necessários para a melhoria da sua prática pedagógica. Item correto, justamente. A cada dia se faz necessário a formação continuada. E por quê?
Porque a sociedade, porque a educação está em constante transformação. E tendo em vista que a escola não está isolada da sociedade, tendo em vista que a escola não está isolada do mundo, é uma necessidade que se impõe ao professor, que é se atualizar diariamente frente às mudanças que ocorrem nos mais variados contextos sociais. E essa formação continuada, que é uma necessidade que se impõe a cada dia, vai permitir justamente com que o educador, com que o professor se aproprie de novos saberes, né? Se aproprie de saberes que vão auxiliar no exercício de determinada prática pedagógica. Então, a formação continuada atende aí essa finalidade de ajudar, né, a superar problemas e as lacunas que existem nos processos que são desenvolvidos. Através da formação continuada, há essa possibilidade da melhoria da prática pedagógica. E lembrando, sempre quando falamos nessa perspectiva de formação continuada, é sempre bom fazer uma relação com uma formação continuada dialógica, reflexiva, que com certeza dessa forma vai ajudar a promover aprendizagens e melhorias na prática educativa. Item 3. No que se refere à formação continuada, o mesmo item, né? o mesmo enunciado, julgue o item. Os conteúdos a serem desenvolvidos através da educação continuada devem ter como objetivos a superação dos problemas, ou lacunas da prática pedagógica docente, preparando o professor para uma proposição metodológica de trabalho. Item fechado para a gente. Justamente, este é um dos objetivos da formação continuada. Através da formação continuada, através do aperfeiçoamento, os problemas que são percebidos, as lacunas que são existentes naqueles processos que são desenvolvidos, elas podem ser superadas. Um exemplo disso. Vamos supor que nós temos um professor de educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental que está trabalhando com a sua turma conhecimentos matemáticos relacionados à adição e subtração. E aí vamos supor que esse professor não está tendo sucesso e não está vendo, né, que o processo está andando. Então, num dado momento, esse professor resolve fazer um curso de aperfeiçoamento, talvez um curso de metodologias para o ensino da matemática. E aí, após esse curso, ele aplica os conteúdos, os conhecimentos que foram trabalhados nesse curso à sua prática e percebe uma melhoria do processo de aprendizagem dos estudantes e também no processo de ensinar. Né? Então, observe aí que a formação continuada ela tem aí essa finalidade da melhoria dos processos de ensinar e dos processos de aprender também. É através da formação continuada que o professor vai ter aí novos caminhos metodológicos, novos passos a serem tomados para a garantia da aprendizagem das pessoas na escola. Item de número 12. 12 não, 4. Olha eu querendo adiantar, né? Ainda sobre o mesmo enunciado, os ambientes de formação construídos a partir da perspectiva dialógica, reflexiva e inovadora, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, propiciam uma maior compreensão da indissolubilidade entre formação continuada e a prática pedagógica. Os dois, olha, estão juntos o tempo todo, estão em contínua ligação. Da mesma forma como teoria e prática são indissociáveis, da mesma forma, formação continuada e prática pedagógica. Item correto para a gente. Vamos aqui prosseguir a nossa resolução. A formação de professores no contexto contemporâneo está permeada de muitos desafios, face às exigências de um mundo globalizado que exige cada vez mais profissionais capacitados e multifuncionais. Neste sentido, analise as afirmativas a seguir. A formação de professores está situada num contexto de complexidade, diversidade e imprevisibilidade. O item está correto. De fato, o contexto da formação de professores é um contexto complexo, é um contexto diverso, heterogêneo e é imprevisível. Né? Na prática pedagógica, lidamos muito com a questão da imprevisibilidade. Por mais que tenhamos experiência, né, existem muitas questões que são imprevisíveis e que vão surgindo no decorrer da prática. Vamos lá então para o nosso próximo item. Item 6. Para lidar com a diversidade em sala de aula,
é necessário que o professor tenha a capacidade de definir as melhores estratégias que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos. O item ele é correto. Inclusive, este item vai ao encontro de uma fala de Perrinot, quando vai citar sobre as 10 competências necessárias para o novo profissional. E uma delas é estimular e organizar as situações de aprendizagem. Partindo do ponto de vista de que a sala de aula ela é heterogênea, de que os estudantes aprendem de modos diferentes, em tempos diferentes, de fato, o professor tem que ter essa capacidade de definir as melhores estratégias que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos. Porque uma das finalidades da escola, né, é garantir a aprendizagem de todos que lá estão. E garantir a aprendizagem de todos no contexto diverso é algo desafiador e algo que se faz necessário. E o professor, que é o profissional responsável diretamente pelo processo de aprendizagem do estudante, né, pelo processo de ensinar e aprender, ele deve sim organizar as melhores situações para favorecer que todos possam aprender da forma correta, para que todos possam aprender conforme os seus ritmos, tempos e espaços. Item 7. O problema da formação docente concentra-se na necessidade de atualização. Errado, esse não é o problema. A necessidade de atualização é justamente um dos motivos, uma das finalidades sobre a necessidade da formação continuada. Pois a formação continuada tem a função de preencher as lacunas da formação inicial. O item está errado. É claro de que na formação inicial nós não conseguimos se apropriar de todos os conhecimentos básicos necessários para a atuação docente. No entanto, a formação continuada ela vai surgir, né, vai ter essa necessidade de ter uma formação continuada justamente para que a cada dia o docente possa se atualizar frente às questões que vão surgindo. Outro ponto importante também é de que a formação continuada ela vai contribuir para que as lacunas que são percebidas em meio aos processos, em meio às práticas que são desenvolvidas, possam ser superadas e preenchidas. Então, ela não atende a essa finalidade de preencher lacunas da formação inicial, não necessariamente. É claro de que na formação inicial não temos e não conseguimos apropriar de todos os saberes necessários à atuação docente. No entanto, a formação continuada vem aí com essa finalidade de preencher, de ajudar a superar os problemas e preencher as lacunas que são perceptíveis na prática que se realiza. Um exemplo disso foi no exemplo que eu citei anteriormente sobre o professor dos anos iniciais do ensino fundamental que está ensinando matemática, adição e subtração e percebe que o que não está fluindo. E aí vai para um aperfeiçoamento e a partir do aperfeiçoamento se apropria de novas metodologias para ensinar matemática, por exemplo. Dessa forma que o item está errado. Item 8. O fracasso escolar é determinado pela fragilidade da aprendizagem dos alunos. Errado. Independente do trabalho desenvolvido pelo professor. O item está errado. Muitas vezes, o fracasso escolar pode ser por conta de uma prática pedagógica que não é bem desenvolvida, né? Então, não é independente do trabalho desenvolvido pelo professor. O trabalho pedagógico que é desenvolvido pelo professor pode acarretar em situações de fracasso escolar ou êxito escolar. Não estamos responsabilizando, não vamos responsabilizar o docente pelo fracasso escolar, mas nós sabemos que a sua prática pode interferir de modo positivo ou negativo para o fracasso ou para o êxito escolar. Item 9. Já coloquei o gabarito. A educação contemporânea exige um profissional comprometido com a aprendizagem dos alunos, sem dúvida, que promova a transformação por meio do diálogo, sem dúvida, encantamento e conhecimento. Item fechado para a gente, item redondo para a gente. A formação continuada dos professores no espaço escolar, também chamada de formação em serviço e no universo das empresas vai ser chamado de capacitação em serviço, tem como foco os desafios advindos da prática pedagógica cotidiana. Nesse contexto, o coordenador pedagógico atua como um representante da equipe administrativa da escola que vai garantir a eficácia dos estudos. O item está errado. Esta não é uma atribuição, essa não é uma função do coordenador pedagógico. Nesse contexto da formação continuada,
o coordenador pedagógico ele vai atuar como um articulador, como mediador nesse processo de construção do conhecimento. Ele vai atuar aí como mediador entre os conhecimentos teóricos e práticos da docência, vai articular esse processo de construção do conhecimento. E no que se refere à figura do coordenador pedagógico, nós vamos perceber que ao longo do tempo, ao longo da trajetória educacional, o coordenador ele é tido, na verdade, no espaço escolar com algumas percepções, ele é visto, né, com algumas visões não muito agradáveis. Muitos profissionais concebem o coordenador como sendo aquele fiscal da escola, aquela pessoa que vai ver se o professor planeja ou não. Alguns até também concebem o coordenador pedagógico como aquele responsável por cuidar de alunos indisciplinados e assim por diante. Quando, na verdade, a função do coordenador pedagógico é uma função, de fato, pedagógica, uma função aí articuladora, mediadora no processo de construção do conhecimento. Próximo item. O estágio é imprescindível para o desenvolvimento profissional, pois assim o profissional terá clareza do que ele poderá enfrentar em seu cotidiano. A respeito do estágio, julgue os itens. O estágio supervisionado, por exemplo, ele é bastante presente nos cursos de formação de professores. Para além do cumprimento de uma carga horária prevista na formação inicial, o estágio também atende à finalidade de promover, e de possibilitar ao professor em formação o conhecimento sobre o seu futuro campo de atuação. E o estágio não é o momento de colocar em prática aquilo que foi estudado no percurso da formação, mas o estágio é um momento de pesquisa, é um momento de reflexão, é um espaço para pesquisar, para refletir, para perceber como os processos pedagógicos se desenvolvem, como é a realidade escolar, como são diferentes os contextos escolares. Essa, na verdade, é a finalidade do estágio. E em relação ao estágio, vamos julgar alguns itens. O estágio, na vida profissional, contribui para que o profissional observe a realidade do trabalho, ok, especialmente em contextos que confrontem situações que ele não espera. O item corretíssimo. No estágio, por exemplo, o estudante, a pessoa em formação, vai perceber que há coisas que ocorrem na prática do dia a dia que são imprevisíveis, que não estavam planejadas. E diante dessas questões imprevisíveis, no próprio estágio, o próprio sujeito vai perceber formas ou estratégias melhores de agir frente a essas realidades, frente a essas situações que ele não espera. Item 12. O estudante, em seu primeiro momento de estágio, sente solidão e isolamento. Isso ocorre pela falta de trabalho coletivo. Item corretíssimo para a gente. Um dos motivos, motivos não, na verdade, uma característica de quando o estudante, quando o estagiário chega na escola, é justamente essa solidão e isolamento. E por que isso? Porque ocorre de que muitas instituições educativas que recebem os estagiários têm uma visão distorcida do estagiário. Muitas instituições veem o estagiário como sendo um fiscal da universidade na escola. Falta a concepção por parte das próprias instituições escolares que elas também têm um papel na formação dos futuros professores, E quando o estagiário chega na escola, há aí algumas resistências, Porque muitas vezes ocorre de que o estagiário vai para uma escola, vai observar uma sala de aula e a partir daí começa a tecer críticas, que o professor é tradicional, é isso ou aquilo, começa a estabelecer rótulos, faz na verdade um criticismo vazio, E aí por conta disso ele tem essa resistência em ser aceito na escola e aí devido a essas questões inicialmente sente aí uma certa solidão, um certo isolamento, achando que está sozinho na prática pedagógica. O item está corretíssimo. Item 13. O profissional em processo de formação encontra diversos conflitos em seu caminho, verdade, e o estágio é um deles, principalmente para harmonizar o campo com o professor experiente. O item está correto. É no estágio supervisionado, por exemplo, que muitos vão ter contato com o futuro campo de atuação pela primeira vez. E nesse primeiro contato, muitos decidem se vão ou não continuar o curso para exercer a docência. E além do mais, um outro conflito que surge é justamente harmonizar o campo do estágio com aquele professor mais experiente. Ocorre de que muitas vezes também o professor
que já está em regência na turma não está aberto para novas possibilidades que vão ser propostas pelo estudante estagiário. O item aqui está correto. Item 14. O estágio nada mais é que um conjunto de representações da realidade, mas é por meio do estágio que as teorias de ensino podem ser comprovadas. O item está errado. O estágio não é o momento de colocar em prática o que foi estudado ao longo do percurso da formação. O estágio, porque se olhar dessa forma, nós vamos estar aí separando teoria e prática. Vamos estar concebendo teoria e prática como questões, como elementos dissociáveis, quando na verdade teoria e prática andam juntas. Então, o momento do estágio não é o momento de colocar em prática o que eu estudei, o que eu aprendi, mas é o momento de refletir, né, de perceber como a prática educativa se realiza, de perceber como ocorrem os processos avaliativos, como ocorre a materialização do currículo em sala de aula e como ocorre o planejamento, a organização do trabalho pedagógico. Então, é um momento de reflexão, de conhecimento, de fato, dos diversos contextos escolares. Item 15. O estágio é um meio de articular o trabalho, ok? O conhecimento e o desenvolvimento profissional, como atitude, olha só, reflexiva, ok? E dinâmica do cotidiano da carreira. Afirmativa fechada para a gente, vai ao encontro da explicação anterior. Uma das funções da formação continuada é promover a reflexão e a interação entre as pessoas. Acerca da interação, julgue os itens. Primeiro, no processo de formação continuada, é a interação que promove a troca de experiências, o que é suficiente para formar o profissional do magistério. Item errado. É importante essa troca de experiências? É importante esse contato com o outro no percurso da formação continuada? É importante estabelecer relações com os pares? Sim, é importante. Mas essas experiências, essa troca, essas interações não são elementos suficientes para formar o profissional do magistério. Há outras questões que estão aí dentro e que contribuem para a formação. Item 17. A troca de experiências durante a formação continuada deve ser realizada de forma obrigatória. Item errado. Repito, essa troca de experiências é importante, é necessária, contribui para os processos, contribui para a melhoria dos processos que são desenvolvidos, contribui para a formação do profissional. No entanto, não deve ser de forma obrigatória, deve ser de forma espontânea. Tanto é que isso vai ao encontro, por exemplo, de uma questão que nós abordamos aqui, sobre a questão de uma formação continuada pautada em princípios reflexivos, em princípios dialógicos. Quando na formação continuada, quando no contexto da formação continuada, permite-se esse diálogo, permite-se essa reflexão, essa troca de experiências, ela ocorre de modo espontâneo e não de modo obrigatório. E não deve ocorrer de modo obrigatório. Vamos agora para o nosso último item. Item 18. A interação promove a troca de experiências, o que permite refletir sobre sua própria prática. Item fechado para a gente. No diálogo com o outro, no contato com os pares, eu vou refletindo sobre a prática do outro e também refletindo sobre a minha própria prática. Eu vou perceber elementos da prática do outro que podem agregar à minha prática e o contrário também. Portanto, item 18 é um item correto. E aqui finalizamos a nossa abordagem de formação continuada em exercícios. Espero que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, compartilhe e divulgue este conteúdo, ajude outras pessoas também terem acesso a este conhecimento. Acompanhe também as nossas aulas aqui no canal do YouTube do Espaço Pedagógico e siga a gente também no Instagram e no Telegram. Até mais, galera. Até a próxima aula.